Olá, pessoal. Boa noite. Só um minutinho, aguardando o professor entrar, para a gente iniciar a nossa live de hoje. Só um minutinho, pessoal. Nossa live sobre perspectivas das relações contratuais diante da pandemia. Boa tarde, Hildo. Vamos lá. Tudo bem? Oi, professor. Olá, tudo bem? Como vão as Tudo coisas? Boa ótimo. tarde. Boa tarde, tudo ótimo, senhor. Tudo bem também, tudo certo. Que, que bom. Pessoal, para quem não conhece o professor Ronaldo Fenelon Santos Filhos, ele é mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto. Atualmente é gerente jurídico designado na Universidade de Minas Gerais, professor do Grupo Atami, de pós-graduação e cursos, professor de processo civil da Universidade de Ribeirão Preto. O tema de hoje da nossa live é relações contratuais, as perspectivas das relações contratuais diante da pandemia. E aí, professor, como estão Pois as é, coisas? pois é, bastante feliz primeiro de estar participando desse evento. É importante e para mim uma grande honra fazer parte do time Atami, estar contigo aqui nesse bate-papo, que é muito mais um Eu que bate-papo agradeço. para a gente entender essas perspectivas da pandemia, entender quais são as consequências jurídicas em relação aos contratos, né? E, Sim, obviamente, um respeito muito grande que a gente tem pelo Grupo Atami. Estou há quase 5 anos, 6 anos esse ano, fazendo parte desse corpo docente maravilhoso. E um abraço também para o Hildo, que é meu grande amigo e que sempre compra as nossas ideias aí. Então, na verdade, que temos algumas legal. coisas a falar, né? Temos algumas coisas a falar sobre contratos, sobre perspectivas e o que virá depois da pandemia. Porque ainda bem, estamos passando dessa tempestade. Acredito que Sim, passaremos em breve e precisamos nos uhum, adaptar juridicamente. uhum. Professor, o Código Civil, lá no artigo 393, ele fala que o devedor ele não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior, né? Se expressamente, né, não houve por ele responsabilizado, né? O instituto jurídico do caso fortuito e da força maior, normalmente ele se confunde, né, principalmente nas suas consequências, né? Porque o fortuito e força maior é um advento vindo, suponhamos assim, um caso de forma natural, sem a vontade humana, né? Enquanto a força maior ela já depende da força humana. E em abril de 3 de abril, o Senado ele aprovou o PL 1179 de 2020, né, de relatoria do senador Anastasia, né, e da Simone Tebet, né, foi um pedido até do ministro Dias Toffoli, para poder não afogar o judiciário com essas questões voltadas para consequente das relações contratuais, né. Esse PL ele também ele suspendeu a prescrição e a decadência na época e interferiu muito nas relações contratuais, principalmente em relação a contratos de locação, né? Eu até li um artigo do professor Carlos Alberto Garbi, que é um excelente jurista que eu admiro muito, e ele fez uma crítica dura referente a esse PL, inclusive ele fez uma recomendação na época para Simone Tebet contra as consequências disso, porque o período de pandemia foi decretado até outubro de 2020, né? E sendo esse PL, ele suspendeu os pagamentos de locações, principalmente, até outubro de 2020, né? Sendo que essa pandemia a gente não tem noção de quando vai acabar. Diferente do que aconteceu na Alemanha, do que aconteceu fora na Europa, que foram suspendidos os pagamentos e deu a oportunidade, né, do inquilino poder parcelar essas dívidas até 2022, né? Como o senhor vê essas questões essas relações contratuais?
Como o senhor tem enfrentado isso hoje? Pois é, por sorte esse projeto de lei não foi convertido e ainda bem, né? Podemos traçar Sim. outras estratégias que em relação aos contratos, mas com certeza não minimizou os impactos da grande busca ao judiciário, que vários setores da sociedade, principalmente os setores mais afetados do âmbito civil, estão sofrendo, entre eles o âmbito educacional, inclusive, estão Uhum. sofrendo com essa questão do suposto caso fortuito, força maior, né? Há uma confusão e você tocou num assunto extremamente interessante, né? Por muito tempo, principalmente quando se estudava o Clovis Bevilacqua, o Código de Uhum. Bevilacqua, em 1916, havia uma grande necessidade de fazer essa metrificação do conceito de caso fortuito e força maior. Isso era extremamente relevante, sabemos o que era caso fortuito e o que era força maior. Sob o ponto de vista do Código de 2002, e que veio a vigorar a partir de 2003, já não há mais sentido discutirmos a diferença de conceitos entre ambos, mas, sobretudo, que é, de fato, uma possibilidade de rediscutirmos e de desonerarmos as obrigações em decorrência de caso fortuito ou força maior. Uhum. Mas eu acho que a discussão mais importante, sob o ponto de vista da pandemia, em relação aos contratos, entre eles a locação, que você mesmo mencionou, é muito importante que isso seja mencionado de fato, principalmente nas relações locatícias de shopping center, de condomínios, Uhum. que trouxe um impacto muito, muito alto, sobretudo, um outro instituto do Código Civil, é o Instituto da Resolução por Onerosidade Excessiva. Essa onerosidade excessiva, esse instituto da onerosidade excessiva, de fato, ele trouxe à baila novos conceitos. E nesse Uhum. momento, já tínhamos aplicado em outros momentos, principalmente nos contratos dolarizados de leasing e outros contratos que tenha o seu atrelamento à moeda exterior, Uhum. mas principalmente nesse momento da pandemia, a resolução por onerosidade excessiva, ela trouxe novamente a necessidade de discutirmos quando aplicamos, se é o caso de aplicar, e se não for o caso de aplicar a resolução por onerosidade excessiva, é o caso de aplicarmos o caso fortuito ou força maior? Porque, na verdade, discutir a culpa por conta de uma pandemia talvez uma das tarefas mais inglórias que nós temos, né? Sim. De quem é a culpa, né? Então é muito difícil, É. é algo que não decorre da natureza humana e talvez nem das autoridades. Né? É claro que a maneira como Uhum. enfrentamos a pandemia talvez possa servir de responsabilização do Estado ou de qualquer que tenha interferido. Mas eu acho que o Uhum. caso primordial primeiro, nesse momento de talvez porque não sabemos o cenário de amanhã, mas de saída da pandemia, estarmos prontos para novamente ficarmos em alerta. Não é? Sim. E aí estarmos preparados, inclusive, para os instrumentos jurídicos. Então, eu trago, lógico, é preciso saber o caso fortuito, a força maior, colocarmos Uhum. nos nossos contratos esses elementos e também começarmos a discutir quando é que se aplica ou não a resolução por onerosidade excessiva e até mesmo a possibilidade de revisão dos contratos que não existia antes do Código de 2002 e a partir do Uhum. Código de 2002, nos contratos meramente civis, passam a vigorar também. Uhum. Eu até, esses dias nós fizemos uma live com um professor também, questão de contrato de locação. Foi até com o professor, esqueci o nome dele agora. Assim, eu acho que o momento, professor, é um momento de autocomposição, de mediação, né? De sentar e chegar a um acordo, negociar, porque tem que haver a empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Com toda certeza. Eu acho que esse é o principal elemento, que é até um pouco extra-jurídico. Não é? Ele foge um pouco das cadeiras jurídicas e vai até para os princípios constitucionais. Não é? O princípio da dignidade Sim, humana. Não é? O princípio da sim. dignidade humana talvez seja o momento de invocarmos, não é? Até porque muitos desses setores ficaram impedidos de exercer atividade. E em sendo impedidos de exercer atividade, o seu próprio sustento já não existia mais. Uhum. Então, se não houver empatia nesse momento, com certeza não há subsistência.
Então, o direito à subsistência nesse momento, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e, principalmente, a autocomposição, a mediação e até instrumentos de solução alternativas de controvérsia, nesse momento, e até mesmo acho que essa pós entra na moda novamente, né? Acho que nunca saiu e cada vez mais ganha relevância, porque os assuntos abordados no âmbito civil, seja no âmbito do processo, seja nas questões eminentemente de direito material, ganham contornos dramáticos com essa pandemia. Nós precisamos entender como o direito vai tratar esses assuntos e, prioritariamente, essa interface entre o direito civil, processual civil, com os conceitos e princípios constitucionais. Não é? Nós precisamos entender que no alto de toda a cadeia normativa brasileira existem os princípios constitucionais e, em existindo os princípios constitucionais, nós precisamos garantir ao outro a reciprocidade, a razoabilidade. E você tocou num assunto muito importante. Os juízes, prioritariamente, na hora que recebem demandas dessa natureza, os juízes precisam também decidir com esse tipo de princípio na manga. Né? O juiz não pode, sem olhar para os lados, sem olhar para as partes, de maneira até social, cumprindo a função social que lhe faz parte, sob o ponto de vista da jurisdição, o juiz também tem que olhar para o empresário, tem que olhar para o particular, tem que olhar para a cessação dos serviços, né? E principalmente, se houve uma repactuação ou uma reordenação da vida da pessoa. Porque para muitas pessoas, de fato, houve um decréscimo, né? Houve um impacto sobrenatural, mas para outras pessoas, ao contrário, pode ter havido a manutenção ou não da situação financeira. Né? Então é preciso requerer, de fato, as planilhas, requerer esse estado de direito para que o juiz possa aplicar este elemento nas suas decisões, nas revisões locatícias, nas renovatórias locatícias e até mesmo na manutenção dos contratos antes até da própria pandemia. Eu acabei de ver uma matéria aqui quanto aos contratos de relação de consumo, né, questão de multas, né, essas quebras de cláusulas contratuais, né, o impacto que isso está dando, e tinha um jurista agora acabando de falar sobre isso, tá? Tinha acabado de falar com o senhor no WhatsApp e assisti essa matéria, né, ele falando que o devedor ele tem que procurar e tentar renegociar, né, para que sim, tentando de maneira possível não pagar essa multa dessa quebra contratual. Porque todos sofreram o impacto dessa pandemia. Claro, claro, principalmente o setor bancário, né? A gente, além de ter o fomento das instituições bancárias nesse momento, ou seja, linhas de crédito que possam novamente alavancar os setores produtivos que sofreram com essa pandemia, nós precisamos também ter a empatia, e assim vamos chamar também em relação aos bancos, mas nós precisamos propiciar uma negociação, uma mesa de negociação entre bancos e contratados, não é? E contratantes. Isso é muito importante, porque não basta apenas disponibilizar linhas de crédito, não basta apenas disponibilizar meios para fomento comercial, empresarial ou agropastoril. É preciso também que esses bancos tenham um pouco de consciência em relação à repactuação desses empréstimos, em relação ao alongamento da dívida. E tenho visto em alguns bancos, prioritariamente os bancos oficiais, mais especificamente a Caixa, algumas carências em relação à cobrança de débitos e até mesmo de empréstimos correntes, que chegam até a 180 dias. Então, nesse período de 180 dias, há uma cessação de cobranças de prestações vincendas. Não é? E isso dá, sobretudo, um gás para as pessoas, para os correntistas, para os consumidores bancários. E, obviamente, vamos esperar que nesse período, nesse interim, haja, de fato, uma retomada das atividades empresariais, industriais e agrícolas. Porque é óbvio que com a retomada, novamente o cidadão, o consumidor, ele volta a ter poder de compra, né? E ele consegue, a partir de então, retomar os seus empréstimos, os seus contratos, que muitas vezes possuem já
juros abusivos, juros capitalizados, não é? Taxas Uhum. indevidas cobradas pelos agentes bancários. E, logicamente, a gente não vai ligar apenas ao setor bancário, mas todo setor que detém o poderio econômico, ele precisa, nesse momento, ter instrumentos que repactuam essa relação com todo o ambiente empresarial, não é? Todo o ambiente em relação às práticas comerciais. O governo federal ele disponibilizou várias linhas de créditos, né, para os bancos para fornecer crédito a essas pequenas empresas, essas grandes empresas que estão sofrendo com o impacto da pandemia. A gente percebe assim, mesmo que a taxa Selic esteja baixa, a gente não está vendo esse impacto nos contratos que estão sendo celebrados agora. E outra, o pequeno empresário, pelo fato dele não ter garantia real para oferecer ao banco, ele não está tendo acesso a esse crédito. E o crédito, ultimamente, ele está ficando com o grande, porque ele tem a garantia real para poder oferecer aos bancos para poder garantir esse financiamento. Não tenho dúvida. Eu tenho visto, prioritariamente, a escassez de recursos ainda em relação a esses empréstimos subsidiados. O governo federal lançou uma linha que se chama Pronamp, que ela é bastante interessante do ponto de vista da taxa de juros, mas Uhum, poucos empresários tiveram acesso a essa linha de crédito. Primeiro, porque os recursos eram escassos, e segundo, porque o setor bancário já é bastante viciado. E mesmo em uhum, linhas subsidiadas, ele exige garantias reais, o que, na verdade, é um contrassenso. Não é? Se ele tem sim. uma linha de crédito subsidiada, se o governo federal subsidia essa linha de crédito, o setor bancário deve apenas servir de instrumento para disponibilizá-las à população. E, na verdade, não é o que Uhum. acontece. Além disso, a rede bancária seleciona aqueles beneficiários desse crédito subsidiado. E acaba não chegando essa linha de crédito nas pessoas que mais precisam, nas pessoas que mais necessitam desse crédito. O Hildo está aqui, inclusive, contribuindo É, conosco, não é? Nesse sentido, e é verdade. Quem mais precisa, verdade. quem mais produz, acaba não tendo acesso a isso. Não é? Ou se tiver Uhum. acesso, você tem que fazer um outro produto com o banco, você tem que fazer. Então, o setor bancário nosso, infelizmente, ele ainda está anos-luz a essa relação de consumo que a gente tanto pede e que tanto o judiciário já tem demonstrado que é de fato uma relação consumeirista bancária. Aqui no Mato Grosso a gente trabalha muito com o crédito rural, né? E eu trabalhei muitos anos numa serventia extrajudicial e eu sempre percebi isso, que assim, o pequeno produtor, ele não tem acesso a esse crédito. O crédito normalmente do Plano Safra, aquele que o governo anuncia aí, que são milhões, não sei que tal, fica sempre com o grande produtor, com o médio e grande produtor. O pequeno produtor acaba morrendo ali na revenda. E a taxa de juros da revenda é altíssimo, né? E assim, nós aqui no Mato Grosso, a gente não vai sofrer tanto o impacto dessa pandemia, porque eu estava até vendo uma entrevista agora, quem vai sofrer mais o impacto dessa pandemia é o setor de serviços, né? Que é o pequeno empresário, né? E tá difícil para ele, porque agora que estão saindo os decretos municipais liberando, né, o funcionamento com restrições, mas agora que está liberando os financiamentos, os estabelecimentos para funcionarem. Doutor, e o grande problema, eu acho que é o segundo momento. Eu acho que o primeiro momento, você tem toda a razão, ele é voraz, né? Porque tem pessoas que simplesmente fecharam as portas e estão de portas fechadas até o presente momento, né? Uhum. Paulatinamente, esses negócios começam a voltar, começam a gerar novas divisas, mas o segundo momento é que me preocupa. Por quê? Ao passo que essas linhas de crédito vêm subsidiadas do governo federal ou dos governos Uhum. estaduais, que o sejam, começa a nascer uma corrente fiscalizatória. Então, o que vai acontecer a partir de agora? As entidades, as receitas federais, estaduais e municipais começam a introduzir práticas fiscalizatórias contra essas empresas, inclusive em relação a medidas sanitárias que elas tomaram. E isso chega a ser um tanto quanto injusto, na medida que, quando essas empresas estiveram fechadas, nem recursos para a subsistência existiam.
E agora, quando elas voltam, quando elas retomam a atividade, elas estão sujeitas a fiscalizações predatórias. Não é? Não só em relação a questões sanitárias, mas em equipamentos caríssimos, que essas empresas, com certeza, que não tiveram acesso a crédito, não possuem. Não é? Entra nesse momento a figura do advogado. Acho que toda empresa precisa ter um advogado que possa fazer a consularização dessas legislações municipais, desses decretos municipais. Tem muita gente legislando nesse momento, que é um momento, inclusive, eleitoral. Então, isso gera a prática de atos eleitorais decorrentes de populismo, decorrentes de práticas completamente avessas à naturalidade dos atos jurídicos e do procedimento legislativo viável. Então, nesse momento, é muito importante que os departamentos jurídicos das empresas, que os advogados de confiança das empresas, também fiquem de olho nessa prática predatória fiscal. Tem muita preocupação com vigilância sanitária, tem muita preocupação com decretos de estados, decretos da federação, que depois de um certo tempo vão em cima desses pequenos empresários exatamente para fazer cumprir legislações absolutamente inconstitucionais, absolutamente ilegais, exigindo mais do que o necessário. Então veja só, esse empresário ele não tem uma linha de crédito que chega até ele, né? Esse empresário ele não tem, além da linha de crédito, condições de viabilizar que a empresa funcione dentro das normas que nunca, nem em períodos fora da pandemia, foram exigidas. Não é? Então, eu chamo a atenção porque, nesse primeiro momento, de fato, é o crédito, é o dinheiro que não está correndo, até por circunstâncias óbvias, mas, num segundo momento, eu fico muito preocupado com essas medidas fiscalizatórias. Por todos os órgãos, tá? Eu não estou dizendo só os órgãos municipais, mas até mesmo órgãos de fiscalização, seja do Ministério Público do Trabalho, seja de outros, do PROCON, né, que é ligado também ao Ministério Público em alguns estados. Então a gente fica muito triste, porque não é o momento de você exigir mais do que a conta. Não é o momento de você exigir situações e disposições que nem mesmo em situações normais eram exigidas. Então o empresário ele se vê, logicamente, fadado a fechar o seu negócio, não é? A interromper o seu negócio, interromper a fruição do seu negócio. Isso é muito triste. No momento em que mais precisamos de uma atividade produtiva, no momento em que mais precisamos contornar essa situação, que de fato não é fácil, mas que não conta com o auxílio das autoridades e principalmente do sistema de subsídios que o Estado minimamente deveria possibilitar. Até a própria lei de recuperação judicial, né, professora, a reforma dela agora veio tarde. Né? Essa semana nós tivemos uma decisão mesmo nesse sentido, nesse âmbito da exigência da certidão negativa. Então, assim, como que a pessoa vai conseguir uma recuperação judicial se ela já está ali, né? Não tem como. Veio tarde demais. Até o professor Daniel Carnio, que é professor também do Grupo Atami, essa semana eu estava até vendo uma live dele nesse sentido também, que é um defensor assíduo da recuperação judicial. Eu sempre falo assim, é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. E vai um monte de empresa vai pedir recuperação. Até esse projeto, essa lei que foi aprovada quanto a referência à recuperação judicial, ele teve um impacto muito grande no produtor rural, porque ele deixou a CPR fora da recuperação judicial, que foi um pedido das trades, né? Então, como que esse empresário vai conseguir se recuperar? Não tem como. Principalmente no estado como Mato Grosso, né? Que é um estado que desenvolve sobretudo em função, em prol do agronegócio. Né? Queria agradecer aqui, doutora, aproveitar a doutora Karine, que é uma brilhante advogada do estado de Goiás, e várias outras, o Iago, meu aluno aqui de Ribeirão, e várias outras pessoas que se manifestaram. Eu agradeço, e logicamente esse bate-papo espero que contribua um pouco com vocês, ou até que sirva de alento nesse momento. Né? Mas você tocou num ponto bastante interessante, que é talvez um dos assuntos mais importantes para o advogado, para aquele que deseja especializar, é aquele que deseja, de fato, ver um norte na advocacia. Talvez a recuperação judicial seja o assunto do momento,
sim, juntamente com o direito digital, juntamente com a Lei Geral de Proteção de Dados e sempre o direito contratual, né? O direito contratual, sim. ele talvez seja de fato o supedâneo para todos os demais ramos do direito. Porque através de um contrato bem feito, eu inclusive analiso se eu posso assinar a CPR ou não, né? Eu analiso se eu posso assinar o contrato ou não. Através de um contrato bem feito, eu elimino os riscos de caso fortuito ou força maior. Através dos contratos bem feitos, eu também providencio ao meu cliente a possibilidade de rediscutir contratos caso haja uma pandemia, não é? Quer dizer, Uhum, eu consigo, através de uma advocacia preventiva contratual, eu consigo, de fato, reorganizar a empresa e estabelecer parâmetros para que essa empresa sobreviva em momentos como esse de pandemia. A recuperação judicial, ela é muito mal vista ainda porque nós temos uma cultura da falência, né? A cultura da sim. falência ou da lei de falências, ela trouxe ainda uma verticalização do procedimento que não merece, nos atuais momentos, sobreviver. Eu acho que é um dos nortes para esse momento pós-pandemia, e já consideramos assim, não é? Oxalá consideremos assim, eu acredito que seja a recuperação judicial e, notadamente, a importância que devemos dar efetivamente para a lei de arbitragem. A lei de arbitragem, sobretudo, deve ser melhor exercida, e aí, não só no âmbito dos contratos empresariais e até mesmo nos contratos da administração pública, podemos aí colocar até outras áreas, mas eu reputo que na recuperação judicial e principalmente na arbitragem, nós temos que focar nesses próximos momentos, nesses próximos cenários jurídico-constitucionais que estão se formando, porque, sem sombra Uhum. de dúvidas, dessa maneira a gente vai resolver vários problemas do direito e das nossas vidas logo em seguida. Com certeza. Bom, professor, é, eu sei que o senhor tem compromisso daqui a pouquinho. Aí, assim, o senhor fica disponível aí para fazer as considerações do senhor? Acho que é um tema bem relevante, essa questão de contratos durante a pandemia. E obrigada. Eu que Pode fazer. agradeço. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar contigo. Aliás, é sempre um prazer ir a Cuiabá, ainda que seja por intermédio do Instagram, né? Quer dizer, é sempre um prazer estar aí nessa cidade maravilhosa. Obviamente, já chamando a atenção aqui que o Will está dizendo que na É, segunda-feira nós segunda, nós temos teremos, olha só, Com a Érica Rubião. aqui, que mora junto na minha cidade, aqui em Ribeirão Preto, que é uma Uhum. maravilha. A Tura que é uma artista do direito. Eu sempre falo que ela é uma Ela artista é do direito, né? fantástica, eu sou fã incondicional dela. Ela é Eu fui aluna fantástica do mesmo. senhor também, eu tive aula com o senhor em 2018. Eu lembro muito bem, o senhor deu aula para a gente de processo civil lá na ESA. E eu lembro muito bem que o senhor dava aula e dava exemplos de onde o senhor obteve êxito e onde o senhor não obteve êxito. Aí no final da aula, eu lembro que o senhor falou bem assim: eu falo as coisas onde a gente teve êxito e onde a gente não teve êxito, para vocês saberem que nós somos todos iguais. Exatamente. Eu acho que a lição que a gente tem que passar nesse momento, né, Doralice, e me Sim. permita retirar o doutora por essa proximidade acadêmica que nos une, não é? É que, no final das contas, com pandemia, sem pandemia, com conhecimento jurídico, sem conhecimento jurídico, com contrato, sem contrato, somos todos iguais, não é? Então, Somos. acima de tudo, temos a empatia e a vontade de ajudar o próximo como elemento precursor de dias melhores. Né? Então é isso que a gente deseja, que é isso que a gente espera logicamente, renovamos o convite para todos os alunos, para todos os ouvintes e nos colocamos à disposição via rede social, via e-mail, via WhatsApp, para que a gente faça, sobretudo, dias melhores nos próximos que virão.
Obrigado, Com viu? certeza. Eu, em nome do Grupo Atami, eu gostaria de agradecer ao senhor ter disponibilizado esse tempo, esse tempinho com a gente. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos que assistiram, tá? Gente, ele está na pós de processo civil do Grupo Atami. Vale a pena, é um excelente jurista, um excelente professor. Eu tive aula com ele. Muito Obrigado, viu? obrigada, professor. Um Tá? grande Tudo de abraço para bom. vocês aí, viu? Tchau, viu? Tchau, tchau.